Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá pessoal, a gente está aqui hoje com a doutora Lívia Cassis, né? A gente vai falar hoje sobre um assunto que é muito conhecido. A doutora Lívia já esteve aqui, né, com a gente num episódio sobre sexualidade, né, Lívia? Foi. E aí, gostou de participar do podcast? Eu amei, né? E o mais engraçado é o feedback que a gente tem das pacientes no consultório, né? O pessoal gosta, assiste, né? Assiste muito. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é, na verdade, muito conhecido pelas mulheres, acho que mais pelas mulheres do que pelos homens, né? Que é candidíase. Né, que é uma doença causada por um fungo, né? E que acomete muitas mulheres hoje em dia, não hoje em dia, mas assim, sempre, né? E eu queria falar um pouquinho para vocês o que é um fungo, né? Um fungo, ele é um micro-organismo, né? Então ele tem um reino, que é o reino dos fungos, né? E ele é um micro-organismo que pode ser microscópio ou macroscópio, né? Pode ter muitas células ou uma célula só. O macroscópio, todo mundo conhece, são os cogumelos, né? Chimé, shiitake, tem os microscópicos, né? Alguns são benéficos e outros podem causar uma série de doenças, né? O que a gente vai falar aqui é de um fungo específico, né? Que é a Cândida, um gênero Cândida, né? E o mais conhecido, que é a espécie Cândida albicans, né? Isso. E ela causa uma doença que é a candidíase, que acomete muitas mulheres e pode acometer outras pessoas, como os homens também, né? Sim. Como que é, doutora Lívia? O que é a candidíase? Depois dessa aula maravilhosa dessa bióloga... Eu sou bióloga também, tá, gente? A candidíase é uma doença que acomete 75% das mulheres ao longo da vida. Então, assim, todas nós teremos um episódio de candidíase em algum momento. Uhum. E além dela acometer muitas mulheres, ela acomete os homens, as pessoas imunodeprimidas, que têm algumas doenças crônicas. Então, assim, eu tenho muita queixa, eu não, né? Todo mundo tem muita queixa no consultório do impacto que a candidíase causa na vida. Por quê? Porque é muito complicado, né? Você viver com aquele negócio que tá coçando, que tá ardendo, você não consegue pensar em mais nada. E a cândida ela é um fungo que ela pode aparecer em qualquer parte do corpo? Qualquer parte do corpo. Antigamente a gente falava que criança, por exemplo, tinha sapinho na boca, né? Eu lembro disso. Eu lembro. Hoje é tudo candidíase. Então, é candidíase oral, candidíase vaginal, candidíase peniana. Tem algumas pessoas que têm imunodeficiência, então tem no trato gastrointestinal. Então a gente tem que ficar muito preocupado com ela, realmente. E perceber o tanto de interferências que a gente consegue evitar, né? Então, por exemplo, que a gente ainda vai entrar nisso. Quais são os fatores que fazem a gente ter candidíase? Tá. E a cândida, ela pode... Na verdade, ela é um fungo que a gente já tem, né? Isso. Ela é um fungo que mora na flora vaginal, do estômago, também, né? Do intestino, na boca em alguns momentos. E ela só dá sintoma quando a flora está desequilibrada. Aí ela cresce, né? Ela cresce e dá sintomas. E lembrando aqui, né, que o fungo, ele gosta de lugares quentes e úmidos, né? Eles proliferam em lugar quente e úmido. Então, assim, a vagina é um lugar quente e úmido, né? Um lugar que eles proliferam bem, né? A gente fala, assim, uma piadinha interna que lugar quentinho, escurinho. Exatamente, na vagina é um lugar que fica ali, sempre abafadinho, sempre mais guardado. Então, ela prolifera rapidinho. E tem uma história do pH também, né? O pH da vagina é mais ácido, não é? Isso. Só que eu acho que quando ela torna mais ácido ainda que o fungo se prolifera, Se prolifera, né? Exatamente. Porque na vagina a gente também tem lactobacilos, né? Tem bactérias lá que também... Que são as bactérias boas, né? Entre aspas, as bactérias boas que, desequilibrando essa flora, a cândida consegue proliferar e essas bactérias boas não conseguem sobreviver. Na verdade, a gente não é um ecossistema. Porque eu estava vendo, a gente possui no corpo cerca de 100 trilhões de micro-organismos. Só que não são só bactérias. São fungos, vírus, protozoários,
até vermes, né? Então, fazem parte do nosso corpo, no intestino, na vagina, em vários locais do nosso corpo a gente tem micro-organismos. Imagina, 100 trilhões de micro-organismos. E eu vi também que a gente tem 200 tipos de fungos diferentes. Principalmente nos pés, eles detectaram. Que nojo. São muitos fungos, né? São muitos, não. E o grande lance é o equilíbrio, né? Então, como que a gente mantém todo esse ecossistema no equilíbrio? Né? Exatamente. E a Cândida, ela, como você falou, ela pode dar, sei lá, uma vez na vida, ou ela pode dar... Tem gente que tem Cândida muitas vezes? Tem. Na maioria das vezes, o quadro da candidíase é assim, ela começa com vaginal, tá, gente? Eu vou falar vaginal, basicamente. Ela começa com uma sensação de um prurido, vermelhinho, às vezes um corrimento, que o corpo se defende. Então, se você der um tempinho, o corpo vai se defender, porque esse é o nosso sistema imune. Mas quando a menina tem realmente esse desequilíbrio, a cândida começa a aparecer, a gente acaba precisando entrar com medicação. A candidíase recorrente acontece quando a gente tem 4 ou mais episódios de cândida com sintomas no intervalo de 1 ano. Tá. E aí isso realmente que é o preocupante. Tá. E ela afeta a vida da mulher, assim, né? Como que ela afeta, né? Você que tem contato com as mulheres, né? Que ouve, né, as queixas, e como ela pode afetar a vida da mulher? Ela afeta desesperadamente, assim, aqueles e-mails, aquelas mensagens que a gente recebe assim, doutora, pelo amor de Deus, preciso que você me atenda agora. Porque é um negócio que incomoda muito, né? É um negócio que você não consegue pensar em mais nada, né? Você não consegue trabalhar, você não consegue sair, você não consegue nada. Você só consegue pensar naquele prurido, naquela coceira. Entendi. E além disso, puxando mais pro meu ladinho, né? Sim. Afeta demais a sexualidade, a menina, ela começa a não querer mais ter relação. Por quê? Porque também tem essa flora desequilibrada, pós-relação, pioram os sintomas. Ela começa a ficar com vergonha, às vezes tem um parceiro que é novo, uma parceria diferente, ela não fala. Não fala, e ela tem vergonha, aí ela não quer se expor, então ela evita a relação sexual. Evita e não fala por quê, né? E não fala, exatamente, porque ela fica com vergonha daquilo. Casais que a menina tem candidíase de repetição, tem várias crises justamente por causa disso. Na hora que ela entra em crise, o marido já acha ruim, ou a esposa já acha ruim. Então, assim, isso afeta demais na sexualidade, afeta demais na qualidade de vida. Essa menina não consegue trabalhar. Entendi. Não consegue trabalhar. Essa menina não consegue trabalhar, ela tem vontade de coçar. E assim, tem gente que fala pra mim, doutora, fica com vontade de ter uma lixa pra ficar passando. Mas é ruim mesmo, né? E não dá judiação. Mas ela não é uma DST, né? Uma doença sexualmente transmissível. Ela não entra nessa classificação, nas classificações das infecções sexualmente transmissíveis. Apesar da gente ver bastante candidíase em pessoas imunodeficientes. Então, quem tem AIDS, quem usa corticoides de longa data, tem uma candidíase com uma frequência maior. Mas por baixo da imunidade, né? Por baixa da imunidade. E... embora ela não seja uma doença sexualmente transmissível, ela pode ser transmitida para parceria, pode. Pode, né? E aí é isso que a gente tem que levar em consideração. Se eu começo a ter uma candidíase de repetição, eu trato quem? Eu trato o casal. Ah, tá. Porque o homem também pode ter daí. Pode ter também. E é muito comum a queixa. Doutora, percebi que o marido tá com prurido, tá vermelhinho o pênis. A gente trata o casal. Ah, tá. Tem que tratar o casal, porque às vezes você passa, você melhora, daí o marido passa pra você de novo. Exato. Fica aquela flora ali. Entendi. Toda com uma população de cândida bombando. E quais são os sintomas, assim, mais importantes? Mais importantes. Prurido, então, coça demais, vermelhidão, inchaço, edema ali da região da vulva, clitóris. O corrimento, que é um corrimento bem típico, é um corrimento parecendo um papel picado, uma nata de leite. Mas não tem cheiro, não? Sem cheiro, ou às vezes tem um cheirinho de água sanitária, sabe ali? Só. Mas não é aquele odor fétido, não. É mais os sintomas de ardência e de vermelhidão do que de cheiro. Tá. E pode, assim, ter feridas ou não? Ah, difícil. Não, mais pela coçadura, né? Ali que tem na unha da pessoa. Tá. E, assim, existem muitos fatores que predispõem a pessoa a ter. Principalmente as doenças, né? Por exemplo, diabetes, uma menina que tem uma obesidade, que tem um consumo alto de álcool
ou de alimentos açucarados. Pessoas que usam corticoides de longa data, imunodeprimidos. Por isso que é tão importante a nutrição. Então, até que você falou diabetes, né? Por que a pessoa com diabetes tem mais predisposição a ter a candidíase? Porque é por causa da glicemia, né? Na verdade, quem tem diabetes tem a glicemia alta, né? E a cândida, ela se alimenta de glicose, né? De açúcar. Para ela se reproduzir, para ela sobreviver, ela precisa de açúcar. Ela está dentro do seu corpo por algum motivo, né? Ela é um comensal, exatamente. Ela está ali porque ela precisa de alguma coisa sua. Se você não tiver não desregular o seu microbioma, né? Você tem a cândida e ela fica ali tranquila, mas ela tá se alimentando de glicose, de açúcar. Então, quanto mais açúcar você consumir, pode piorar o quadro de cândida. Exato. Né? Então, alimentos açucarados, carboidratos simples, farinha, industrializados, né? Tipo bolacha, todas essas comidas que a gente ingere e que também, às vezes, deixam o nosso sistema imune deprimido, né? Que são alimentos que têm corante, que têm estabilizante, que têm muitos produtos químicos, né? Isso aí afeta também nosso microbioma e desregula as bactérias do nosso intestino, da nossa vagina, de tudo, né? Outras coisas que também são fatores de risco é aquelas meninas que, de repente, usam antibiótico. O que aconteceu? Mudou a flora vaginal. Exatamente. Uso excessivo de hormônios. Às vezes tem umas meninas que fazem uso em academias, anabolizantes, mudam a flora vaginal. Anticoncepcional pode mudar a flora vaginal. DIU pode mudar a flora vaginal. Então, assim, tudo que você muda ali na flora vaginal pode O hormônio, ele causa essa alteração, né? Sim, ele muda a flora vaginal. E aí, se mudando a flora, acontece um desequilíbrio ali, a cândida se prolifera. Exatamente. Né? Achou um ambiente bom ali para crescer. Obesidade também é um fator importante, né? Obesidade, eu estava vendo, tem um trabalho, né? Porque assim, não tem muitos trabalhos com fungo e obesidade. A maioria são bactérias e obesidade. Então, eles estudam as bactérias do intestino das pessoas, né? E aí elas veem que os obesos têm certas bactérias e as pessoas mais emagrecidas, né, têm outras bactérias, são diferentes, né? A flora é diferente. A flora é diferente. A obesidade tem um perfil de bactérias ali. E eles descobriram que os fungos também. Eles fizeram um trabalho, mas esse é muito ainda inicial. Precisa de mais coisa, né? Mais trabalhos. Que os magros, as pessoas que eram mais magras, eutróficas, né? Elas tinham um fungo que chamava Paxillomyces, né? Que é um fungo diferente do que tem no intestino dos obesos. E sabe quais são dos obesos? A cândida e o penicílio. Lá. A maior parte é esse fungo, né? Então, ele vê essa diferença que os obesos têm mais cândida. Por quê? Geralmente, quem é obeso come mais carboidrato. E aí, o ambiente fica mais favorável. A cândida gosta desse carboidrato e se prolifera mais. Além, né, da má alimentação, né? Que diminui o sistema imunológico, né? Exatamente. E assim, infelizmente, é o que a gente tem pegado atualmente, né? As meninas têm comido pior, até por causa da demanda. Aí associa ao estresse, que é um fator que predispõe à candidíase. Então, é aquela coisinha clássica, né? Final de semana, biquíni molhado. Não falamos disso. Tá. Roupinha molhada. Bebeu mais, tomou mais cervejinha, ou comeu mais açúcar. Ficou ali num ambiente de mais estresse, tem uma candidíase. Então, vamos falar dessa parte de roupas, né? Então, assim, se eu quiser melhorar da cândida, o biquíni molhado eu não posso usar, né? Assim, tem que... como que faz? Você vai na piscina, você vai mudar o biquíni? Parece maluquice, né? Mas o ideal é que você vá pra praia, vai ficar lá o dia inteiro, leva 2, 3 calcinhas. Então, entrou no mar... Saiu, troca de biquíni. Isso quando você já tá com cândida, é isso, né? Isso quem já tem o histórico de candidíase de repetição. Ou se é uma menina que vou ficar 10, 15 dias nesse ambiente, praia, uma comida não tão regrada, que vai acabar aparecendo uma candidíase. Então, trocar a calcinha do biquíni. Aí entra toda aquela coisinha que parece mandinga de vó, né? Mas que ajuda muito, que é
Tentar dormir sem calcinha, que é ótimo, gente. Tem que dormir sem calcinha. Tentar trocar a calcinha ao longo do dia. Então, eu falo para as meninas sempre, coloca a calcinha de manhã, na hora do almoço, vai escovar o dente, troca de calcinha. Tem gente que sua muito na virilha, né? Exato. E outra, não dá para ficar usando protetor diário, que também é um negócio que o pessoal adora, que fica sequinho, mas o protetor diário tem produto químico. Então, o ideal é não ficar usando produto... então o protetor diário também... Também piora risco de candidíase. Principalmente quem tem esse histórico de candidíase de repetição, o ideal é não usar protetor diário. E o tipo da calcinha, qual é o melhor? Calcinha aquela calcinha feia, né? De algodão. Branquinha ou de cor clara e de algodão. A cor é por causa do corante do pigmento da tinta. Exatamente. Então, o ideal é calcinha branca de fundinho de algodão. Lavar com um sabonetinho neutro, passar no ferro ou colocar no sol a calcinha. Nossa Senhora! Então tem que mudar tudo. É trabalhosinho. Não, mas para lavar, então você tem que pegar a calcinha e lavar de um jeito específico. Não pode colocar na máquina. Então, o ideal não, né? O ideal é você lavar ela com sabonetinho neutro, sem amaciante, porque na máquina a gente coloca tudo e coloca amaciante, né? Sim. Colocar sabão em pó e manda ver. Então, o ideal seria lavar a sua calcinha com sabonetinho neutro, colocar para secar ou passar fundinho a ferro. Eu sei que é complicado, porque a nossa vida tá um caos, mas pelo menos, se for colocar na máquina, dá uma passadinha nela. E trocar a calcinha com frequência. Porque a gente tem aquelas calcinhas que a gente adora, né? Vai ficando. Então, o ideal é trocar essas calcinhas com uma frequência boa. Tá. E outra coisa também que eu queria perguntar, quando a mulher tá menstruada, ela tem mais predisposição a ter a candidíase? Principalmente depois, porque ela usou mais absorvente, ficou com aquele ambiente mais abafadinho, tem uma tendência de acabar a menstruação e já começar a ter com prurido, que é ter aquela coceira. Tá. E o absorvente interno, né? O absorvente interno, hoje a gente já sabe que tem opções melhores. Daqui a pouco eu vou depender meu coletor menstrual, que eu amo. Ai, depois você fala, porque eu não entendo muito disso. Adoro. Nossa, se eu soubesse, tinha trazido. O coletor menstrual é um negócio que melhorou muito a vida, principalmente de menina que tem corrimento de repetição, que tem candidíase. Por quê? Porque ele é de silicone, você ferve a cada ciclo, e ele não deixa o algodão ali, por exemplo, do OB, que tem muita menina que é atleta, que vai pra piscina, as meninas hoje que super jogam beach tênis, colocam um absorvente interno e fica. E aquele algodão fica em contato com a parede interna vaginal ali, e realmente pode dar mais irritação. O coletor não tem isso. Como ele não tem algodão, ele não tem nada, o sangue não fica em contato direto com a parede vaginal, não tem algodãozinho ali, ela tem menos risco de ter candidíase ou ter de prurido. Tá, e aí mas ele vaza? Tô curiosa. A gente tem 2 tipos de coletor, né? Tem o coletor que você pode usar, reutilizável, que é de silicone, você ferve. Tem tamanho, então tem o diâmetro para quem nunca engravidou e para quem já engravidou. Então quem nunca engravidou pode usar também. Pode usar super. Você coloca ele fica ali no colinho do útero, acomoda. Não dá para sentir, gente, pasmem, você não sente o coletor. E aí a gente vai tirando devagarzinho, esvazia, lava, coloca de novo. E tem um coletor que é descartável, que ele parece um disquinho, que você pode usar e jogar fora. Então, num lugar que eu não consigo lavar, que eu não consigo trocar, posso usar ele durante a relação sexual, tô menstruada, posso usar o coletor. Mentira! Nossa, isso eu não sabia. Ele é muito legal. Posso usar o coletor, tive relação, não sangrou nada, joga ele fora. E esse você joga fora e belezinha. Na maioria das vezes, quando a menina ela já começa a usar e ela passa a ter prática, não vaza. Então é um negócio que melhorou muito a vida das meninas para não ter que ficar usando tanto absorvente. Entendi. E dá essa sensação realmente de estar mais sequinha. Porque aquele negócio de ficar com absorvente, com sangue ali também não é ruim, bom. Né? Vou comprar um coletor. Compra o coletor. Ele vale muito a pena. E como que faz o diagnóstico da candidíase? É clínico só? O diagnóstico é clínico, a gente tem que examinar a paciente. Mas quando a gente tem candidíase de repetição, vale a pena fazer um fungigrama, né? Pra ver qual tipo de fungo que é. Qual tipo de fungo, que tem outros tipos de cândida que não adianta, que não resolve
aos antifúngicos que a gente está acostumado a usar. Tá. E aí, na hora que eu faço uma cultura da secreção vaginal com antifungigrama, ele me fala que não é uma Candida albicans. Que é o que a gente... uma outra espécie de Cândida. Exatamente. Que a gente vai tratar... vai tratando e não responde a nada. Na hora que você vai ver, é outro tipo de Cândida que não resolve esses antifúngicos comuns. Tá. Você Mas sabe na maioria das vezes é clínica. teve uma época que eu tive bastante Cândida, assim. E faz muito tempo isso, faz uns 10 anos já. E aí eu fiz uma vacina. Isso é muito legal. E aí, na época, eu fiquei, nossa, mas vacina de... Mas eles fizeram uma específica pra mim, né? Isso é um negócio que é muito, muito bacana, adoro. Tem uma alergista maravilhosa, querida, que faz isso. E aí ela faz uma cultura, pega o tipo de cândida e faz uma vacina específica. É um tratamento mais longo. Geralmente a menina ela tem que ficar fazendo essa vacina mensal. Mas evita muito recorrência ao longo prazo. Entendi. Então ajuda demais. Outra coisa que a gente tem que falar. O quê? Que é dos probióticos. Não, probiótico é muito importante. Probiótico, na verdade, o que é? São bactérias, né? E que vão... benéficas que vão agir dentro do seu organismo, né? Então, existem probióticos, alguns que são específicos para Cândida. E tem um probiótico que ele é um fungo. E ele compete com a Cândida, só que ele ganha. Olha. Então, é um probiótico específico para a gente usar na candidíase, entendeu? É muito interessante os probióticos, né? Mas vamos falar daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco a gente volta. da vacina. Aí a vacina, a gente realmente vai fazendo as doses. E se ela tem recorrência, ela faz mais uma dose da vacina. E acaba que depois de um ano tratando, ela passa a não ter mais recorrência, ter uma vez no ano, que passa a ser normal, né? Sai daquela recorrência de 4, 5 vezes no ano para uma vez só. Tá, entendi. E aí, ou antifúngico oral, né, que usa também. Aí Fluconazol. O problema também da candidíase atualmente é que ela é uma medicação de fácil acesso. Então, qualquer prurido que tem, a menina vai na farmácia e compra. Então, assim... Sem ir no médico, né? Sem lugar nenhum. Então, ela começou a coçar. Peraí, vou namorar, ela compra um Fluconazol. Fluconazol. E toma, e de repente para, aí passa uma pomada, aí tira, aí não usa direito. E não acaba... faz o tratamento direito, né? E acaba criando resistência a essas medicações. Para candidíase de repetição, às vezes a gente tem que usar... Às vezes não, a gente tem que usar tratamento por 6 meses. Então, é um tratamento com antifúngico oral, uma vez por semana... Durante 6 meses, além da pomada também semanal. Tá. Então, assim, é um tratamento mais longo. Entendi. Que requer paciência. Mas nesse período de tratamento, você falou 6 meses, ela pode ter relação? Claro, opa, não dá pra parar, não. De jeito nenhum, ela só não consegue ter relação enquanto estiver usando a pomada. Se ela tá com a medicação oral, não tem problema. Se ela conseguir, óbvio, né? Porque às vezes dói, né? Dói. Mas enquanto estiver usando o tratamento com pomada, ela não vai ter relação. Mas no tratamento de 6 meses, ela vai ter vida normal. É para evitar realmente recorrência. Entendi. Tá. E a nutrição, ela é super importante, né? A nutrição, na verdade, assim, a nutrição, ela é ela é preventiva, né? Preventiva é na verdade, para tudo, não só para candidíase, né? Mas para tudo. Ó, vou te falar que atualmente eu tô achando que ela já é mais curativa do que outra coisa. Não, é verdade, né? Porque assim... O que acontece, né? Como eu disse, o nosso corpo ele tá cheio de micro-organismos, né? Então, tudo que a gente ingere vai servir de alimento para esses micro-organismos. Só que lá dentro tem micro-organismos bons e ruins. Então, se a gente come coisa boa, coisa que faz bem para a saúde, os bons proliferam. Agora, se você bebe, né? Se você come doce, se você come carboidrato simples, industrializado, os micro-organismos ruins proliferam. E aí que começa a causar várias doenças, na verdade, né? Exatamente. E durante esse tratamento, por exemplo, de 6 meses, a menina ela tem que estar ciente que ela vai ter que comer direito, que ela vai ter que manter o nível de estresse mais controlado. E um dos jeitos de conseguir manter o estresse mais controlado é realmente na alimentação, né? Você comendo direitinho, você mantendo assim, esse controle, essa... determinação, você consegue realmente manter o nível de estresse bom. Isso. E aí, tem alguns alimentos que são os piores, né? Os piores alimentos para candidíase. Vamos lá. Açúcar, né? Açúcar é sacarose, né? Que é o açúcar de cozinha, é aquela que a gente usa, né? Para adoçar café, adoçar suco, né? Os carboidratos simples. Pão, arroz branco, bolo. Tapioca. Assim, o arroz branco, assim, nem gosto de falar muito, porque o arroz, se você colocar ele dentro de uma refeição, dentro do seu almoço, numa quantidade certa,
ele não é um alimento ruim. Ele é um Não. carboidrato que a gente usa como fonte de energia, né? O arroz, o feijão, a carne, a salada, né? Tem muita gente que fala assim, olha, muita gente vai no consultório, eu não como mais arroz. Falei, não precisa não comer mais arroz. Você pode comer, mas come menos, né? O que você não pode comer mais é bolacha, doce, açúcar. Isso é ruim, né? Então, assim, tem carboidratos que são bons, né? Que são os carboidratos mais complexos, né? Que é batata doce, mandioquinha, né? Tem vários carboidratos que não fazem mal para a saúde, né? Então, mas assim, acho que é o pior, né? São os industrializados. Né, que são modificados, porque eles modificam o alimento para ele ficar mais palatável, para ele ficar mais gostoso. Então, geralmente tem muito açúcar, muita gordura, né, gordura trans, gordura que não faz bem para a saúde, né, corante, estabilizante e vários aditivos químicos, conservante, né, para ficar muito tempo ali na prateleira e não estragar. Então, isso eu acho que para a saúde é o pior. Né? Então, você evitar esse tipo de alimento, né? Os industrializados, evitar o carboidrato simples, sozinho, principalmente o álcool. Né? O álcool, assim, as pessoas falam, não, mas qual a dose? Na verdade, assim, não existe dose segura. Lógico, né, que às vezes você bebe, não tem problema a beber um pouquinho às vezes. O problema é, às vezes, na verdade, todo dia beber. Né? O que aconteceu muito na pandemia. O aumento de bebida alcoólica na vida das pessoas, né? A pandemia, acho que... Não sei se no seu consultório você percebeu isso. E assim, a gente tem uma vida tão estressante que na hora que chega de noite, você fala assim, vou tomar só uma cervejinha para poder relaxar e dormir melhor. Aí assim, mas uma cervejinha não vem sozinha. Vem junto com o amendoinzinho, vem junto com não sei o quezinho, um queijinho, um docinho, nanana. Ou seja, nossa, mas eu não comi muito. Não. Mas aí chegou realmente nesse momento de desestresse, tem a cervejinha. E quando a gente quer desestressar, a gente procura o prazer, que libera dopamina no nosso corpo. Que é o quê? Comer coisa gostosa. E o que não falta pra gente é coisa gostosa pra comer, né? Você liga no iFood e pede um sanduíche. E é uma delícia. Vai falar que é ruim? Não é ruim. Não. Né? O que a gente tem que fazer, tentar fazer, manter uma disciplina, dia de semana, pelo menos, né? De segunda a sexta, assim. E poder dar uma abusadinha no final de semana, mas também nem tanto. Né? Olha, eu te confesso que eu falo para as meninas assim, final de semana que for comer, corre. Sai para correr para queimar. Não, mas E você falou uma coisa do amendoim, eu lembrei, né? O amendoim, as oleaginosas, elas são super boas para a saúde, tem gordura boa, né? Mas o amendoim, não sei se vocês sabem, mas ele é contaminado por fungo. Isso. Não, então a maioria, acho que quase todo amendoim ele é contaminado por fungo. Então quem tem candidíase... Fica péssimo. Para comer a oleaginosa, pelo menos na crise, evitar comer a oleaginosa por causa disso. Porque o amendoim ou algumas oleaginosas são mais afetados, né? Contaminados por fungos, né? E é uma coisa muito engraçada, porque na hora que você fala para paciente assim, tem que cortar o açúcar. Todas elas falam, mas eu não como doce. Uhum. É que é carboidrato simples, né? Mas aí tem essa sensação de que o açúcar é só o açúcar branquinho do saquinho. Eu põe adoçante, né? Nossa, mas o café, mas é tudo, né? Uhum. Esse que é o problema, é que tem em quase todos os alimentos industrializados, no que é... Não, e se você for ler rótulo de alimento, né? Você vai ver um pão integral. Beleza, saudável, né? Aí eu vejo lá farinha de trigo integral. O primeiro componente é sempre o que tem mais no produto, né? Então, farinha de trigo integral, legal. Segundo, açúcar mascavo. Às vezes, açúcar invertido é açúcar. Destrose é açúcar. Como que chama? Xarope de milho é açúcar. É tudo isso açúcar. Então, tem um monte lá. Tem assim... açúcar mascavo, açúcar invertido, como chama? Xarope de milho, é tudo açúcar. Então, assim, a gente tem que ler o rótulo realmente para ver, né? Se aquele alimento é benéfico, tem açúcar, mas ele é o último ingrediente. Beleza, só um pouquinho então que tem. Né? Agora, se ele é o segundo, é porque tem muito, né? Outra coisa que até é engraçado, mudando de assunto, é assim, nossa, doutora, eu adoro comer, mas eu como saudável, eu como fruta. O que você come de fruta? Açaí. Aí eu falo, açaí puro? Não, doutora, açaí com leite ninho, com leite condensado. Gente, fora que o açaí tem xarope, né? Xarope de glicose, né? Aí é açúcar puro. O açaí, a fruta mesmo, é super bom pra saúde, antioxidante, né? Só que assim, ele não é gostoso pra você comer sozinho, né? Isso come no norte, né? Eles comem com comida mesmo, o açaizinho, né?
O que dá pra fazer, que eu já fiz, é comprar o... Só que ninguém vai querer fazer, A polpa. né? A polpa pura de açaí. Daí na sua casa você bate com banana. Sim. Né? Fica gostoso, mas não fica aquele açaí que a gente conhece, mas não né? fica aquele nada a copão, ver. né? Não fica. Não, nada a ver. Mas é fruta, vende como fruta. É fruta, entendeu? é fruta. Aumentar a ingestão de legumes, de verduras, né? Que aumenta tudo que vai aumentar o seu sistema imune, vai fortalecer, né? O sistema imune é importante, né? Então, assim, verdura, legumes, por quê? Tem vitaminas e tem minerais. Eu costumo falar que, assim, o que tem vitamina e mineral no nosso dia a dia? Verdura, legume e fruta. Ponto. Né? É isso que vai te dar o suporte. Se você não come verdura, se você não come legumes, se você não come fruta, você não come vitaminas e minerais. Não adianta comer a bolacha que vem com vitamina que não tem, entendeu? E assim, não, mas eu tomo polivitamínico. O polivitamínico, lógico que ajuda, mas ele é um complemento. Porque a absorção de qualquer polivitamínico ela é totalmente diferente da absorção do alimento. Então, da vitamina que tem no alimento, do mineral que tem no alimento. Então, esse polivitamínico é um complemento. Como eu já falo, o nome é um suplemento. É para você só comer, só usar se você estiver faltando. Né? Tem alimentos probióticos, né? Que são os alimentos que vão servir de alimento para as bactérias do seu intestino, né? Para os micro-organismos, que são iogurte, kefir, kombucha, né? Então, tem vários alimentos que são fibras. Todas as fibras são probióticos. Então, os vegetais, eles têm bastante fibra. E as frutas com casca têm fibras. Então, tudo isso é probiótico, que vai servir de alimento para os seres vivos do seu microbioma, né? O que mais que a gente pode falar sobre... Você geralmente passa o remédio, né? Tem alguma... o pessoal tem alguma coisa natural assim que eles usam? Não, na verdade, assim, o que eu uso o antifúngico, às vezes se precisar pomada, probiótico, aquele combo, né? Pode fazer uma coisa que é natural, que é muito bacana, que é banho de assento com bicarbonato. 2 a 3 vezes na semana, dilui ali o bicarbonatinho na água e faz um banho de assento. Banho de assento tem que introduzir dentro? Não. Pode, mas não. Geralmente faz um copinho, deixa com água gelada, acabou o banho, joga. É porque assim, a cândida ela tá ali fora, mas ela tá por dentro também, né? Sim, mas é que fica complicado você ficar colocando lá dentro. E outra coisa que tem muita menina que faz e também não pode, parece maluquice, mas a vagina é autolavável, gente, ela é autolimpante. Então, tem gente que lava lá dentro? Ah, mentira! Ela é autolimpante, então assim, não precisa colocar nada lá dentro, não precisa lavar. Tem muita menina que fala, não, doutora, eu lavei, tirei com o dedo. Não precisa fazer nada. Lava como? Também tem isso, né? Quando eu era menina, tipo de sabão, né? Era muito sabão. Hoje é sabãozinho neutro. Mas qual que é o neutro? Glicerina, aquele... Esses normais, não? De bebê. Então, esses de higiene íntima são bacana. Até porque, assim, às vezes a menina ela não consegue estar num lugar legal, ela não consegue manter uma calcinha trocada toda hora. Usar de vez em quando, mas não é pra ser todo dia. O de higiene íntima, aquele que é próprio. Exatamente. Tá. O ideal é você ter um sabonetinho neutro, esses de bebê, esses de glicerina. Sei. Colocar um pouquinho na mão e lavar. Não é para colocar a barra de sabonete inteiro que o povo passa. Não é para colocar nada lá dentro. Outra coisa super comum, fazer chuveirinho. Colocar o chuveirinho lá dentro da vagina. Mentira. É aquela crença, falsa né? sensação de que tá limpando. Entendi. Por exemplo, pós-relação. Toda vez que tiver relação, fazer xixi. E assim, vai tomar banho de cima para baixo, não coloca o chuveirinho, porque tudo que tiver de fungo, bactéria ali na entrada da vagina, ali na vulva, vai para dentro. Entendi. Então, o ideal... Muda ali, né? Muda o pH, muda tudo, Exatamente. Né? O ideal é passar uma aguinha, lavar, e lavar muito mais com água do que com sabão. Entendi. Tá. Então, assim, aquela coisa de antigamente de mãe, lava isso, né, filha, vai lá. Não, gente, lava um pouquinho com um sabonetinho neutro. Tá. Lencinho umedecido também. Parece prático, parece muito higiênico. Mas o ideal é não passar lencinho umedecido, porque é super... Tem produto químico. Sim, Então, quanto menos produto químico a gente usar, melhor. E criança, neném tem candidíase também? Neném tem candidíase. Que tem o sistema imune mais baixo, né? Não é igual o nosso, né? Não entrou em contato, né, com os micro-organismos ainda, né? Tem oral. Às vezes tem candidíase de fralda.
de ficar abafado ali, de né? ficar abafado. E aí o tratamento é o mesmo, é pomadinha, tirar, às vezes deixar o bebê sem fralda um tempo, tomar um solzinho, nada daquele negócio de tomar solzinho direto na pepeca, que tava na moda esses dias, você chegou a ver? Não vi. Nossa, teve uma super polêmica aí que todo mundo começou a expor, vocês lembram disso? Também não lembro, não. Que coloca... Que tomar sol 5 minutinhos na vulva era ótimo para evitar... Mentira! Sim, gata, dá um Google lá. Era ótimo para expor a região íntima. Gente, isso não pode. Sol na vulva. Além da gente não usar protetor solar, pode causar câncer de pele. É um lugar mais sensível, né? Mucosa, é uma mucosa, né? É não mais sensível, não tem essa, não precisa expor nada. Mas só deixar. Só deixar não abafar. Então, ambiente mais fresquinho. É aquele negócio, ambiente quente e úmido é propício para dar fungo, né? Quem tem obesidade, aquelas obesidades mórbidas, né? Que são. Geralmente tem nas dobras, né? Fungos, né? Então, é porque é lugar quente e úmido de difícil de limpar, né? De difícil acesso, né? Exato. E lembra que antigamente a mãe passava maisena? É verdade, pra deixar mais sequinho, né? Pra deixar... A maisena, ela tem esse quê de puxar água, né? Então, ele tira essa umidade das dobrinhas. O talco também, né? O talco também. Se for hoje talco não usa bebê, muito, né, talco? Não. Na verdade, hoje acho que a gente tá numa filosofia de quanto menos produto usar, melhor. Você vê, assim, os pediatras, a coisa mais orgânica, alimentação mais saudável, mais orgânica, sem tanto agrotóxico, sem tanto aditivo químico. Tem ganhado bastante adepto justamente por isso. A gente tá regredindo, assim, né? Não regredindo de uma maneira ruim, mas de uma maneira melhor, né? Porque, assim, até tem gente que nem usa tanta fralda mais aquela comprada, usa fralda de algodão que usava antigamente, né? Exatamente. Dá mais trabalho, mas se for pensar no benefício, é maior para a criança, né? Exatamente. Existem alguns suplementos para candidíase, né? Suplementos que você pode utilizar também, que são naturais, né? Para você usar como prevenção mesmo. Quem já tem predisposição a ter, quem já teve essa candidíase de repetição, né? O ácido caprílico que está presente no óleo de coco, só que assim, não adianta tomar só o óleo de coco. Você tem que tomar o ácido caprílico isolado, porque ele é um antifúngico. É um antifúngico natural. Não posso nem falar do óleo de coco, porque eu amo. Eu acho que o óleo de coco serve para tudo. O óleo de coco, assim, para hidratação de vulva, para hidratação ali da parte perineal, pode fazer capsulinha de óleo de coco. É mesmo? Tem até um videozinho lá no Instagram, depois você dá uma olhada. Mas por fora, por dentro não? Que você pode colocar. A gente usa óleo de coco muito para menina que não pode usar reposição hormonal na menopausa. Às vezes que tem um câncer de mama. Ou que não quis fazer uma reposição hormonal. Para lubrificar. Como lubrificante na hora da relação, mas como hidratante. Então, eu passo toda a região da vulva, ali perto da uretra, no clitóris, para deixar hidratadinho. Posso pegar uma dessas forminhas de remédio? Sabe assim, de dipirona, de algum remédio que a gente usa? Encher de olhinho de coco, coloca no freezer, ele fica uma cápsula. Geladinho. Na hora de dormir, coloca o vaginal. Como ele tem ação antifúngica, ele vai derretendo com a temperatura da vagina e ele vai hidratando. Então, é uma menina que tem menos prurido. Entendi. Gosto muito, umas 2, 3 vezes na semana ajuda muito. E o óleo de coco, a ação antifúngica dele é por causa do ácido caprílico. Aí, perfeito. Que é antifúngico. Né? Então, por isso que você pode, quem tá com candidíase, pode até usar uma colher de sobremesa por dia de ácido caprílico. Mas aí tem que comprar específico, né? Porque ele é mais difícil de encontrar do que o óleo de coco comum que a gente encontra, que a gente usa. Óleo de orégano também. É mesmo. Ele é antifúngico. Então, você pode usar de 500 miligramas de 1 a 2 vezes por dia. É mais fácil você usar o encapsulado, né? Que você manda fazer a cápsula do óleo de orégano. Ele também é antifúngico. Tomilho também tem ação antifúngica, que ele é um parente do orégano, né? Tomilho. Mas aí também você tem que fazer, fazer tintura, né? Em manipulação. Né? Só o tempero é pouco, né? Para usar ali. Você tem que como usar tomilho. pote de tomilho. Você não vai aguentar mais comer tomilho na sua vida. Ele pode... E
o tomilho também ele tem uma ação que ele acaba com os biofilme, né? O biofilme é aquela junção da bactéria com o fungo. Exato. Os biofilmes, o tomilho tem uma ação nesse biofilme. Sabe o que eu gosto muito que você lembrou disso? O ácido bórico vaginal. Uhum. O ácido bórico vaginal, ele acaba com o biofilme. Biofilme também. Também. E outra coisa que também ajuda no biofilme e ajuda muito na imunidade é o NAC, N-acetilcisteína, que é um suplemento, Exatamente. né? Ele é um suplemento ótimo para a imunidade, né? Quem tiver com a imunidade baixa, né? Usar. E ele também ajuda nessa questão do biofilme, né? Que é dessa união com a bactéria com o fungo, né? Uma coisa também que eu gosto de usar bastante, que ajuda na imunidade, né? Não é assim na candidíase em si, mas na imunidade é o própolis. Né? O própolis é interessante você usar, mas o alcoólico ele é melhor porque o veículo é melhor para absorção, né? 15 gotas à noite, o própolis alcoólico, acho muito interessante. Então, assim, todo suplemento também que tem ação na imunidade é interessante utilizar para candidíase e para outras coisas também, né? O aumento da imunidade é bom para tudo, né? Sim. Né? Para todas as infecções que a gente pode ter, né? E o legal do suplemento é assim, para essas meninas que você fala para ela, ó, tem que comer, tem que ter uma alimentação variada, bacana, mas ela não consegue ter uma vida muito regradinha. Então, usa o suplemento por um pouquinho de tempo, naquele momento que tá mais atarefada, que tá com uma demanda maior na vida, lembra que ele tá ali. Que não consegue variar tanto na alimentação, tem que estar ali de tempos em tempos. O suplemento, assim, eu acho muito interessante hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia, nossa vida é muito mais estressante. A gente gera muitos radicais livres, né? E os radicais livres, eles acabam com os nossos vitaminas e minerais. O solo hoje é muito mais pobre. Muito mais pobre. O magnésio, por exemplo, a gente tem muita deficiência de magnésio hoje em dia. Por quê? Porque os alimentos não têm mais magnésio, né? Essa monocultura que existe hoje em dia, né? Eles cultivam um tipo de alimento só. E aí, isso tudo faz com que a gente tenha que usar suplemento, entendeu? Porque a nossa vida é totalmente diferente da vida dos nossos antepassados, né? Então, acho que é interessante, sim, eu gosto. E é uma queixa muito comum no consultório, né, Sabrina? Tô cansada. Todo mundo tá cansado. Todo mundo tá cansado. E a gente vai percebendo que é isso, a qualidade da alimentação. Outra coisa também que eu acho que influencia, né, na candidíase e em outras infecções, né, que é o sono. Né? Dormir bem, né? Hoje em dia a gente vai dormir com o celular na mão. Né? Quem que não vai, né? Com o celular lá na mão, dormindo, vendo notícias, né? Às vezes, só catástrofes acontecendo, né? Isso é muito ruim, né? Porque a melatonina, que é um hormônio que a gente produz à noite sem luz. Sim. Então, se você dorme com o celular na mão, ou seja, todo o processo de produção de hormônios noturnos, ele altera, né? Então, assim, tentar, assim, sei lá, umas 2 horas antes de dormir, já largar o celular, pegar um livro, sabe? Tentar relaxar. Isso é muito difícil hoje em dia, né? É a higiene do sono, né? E o ideal é que você já vá pra cama pra dormir, né? Com sono, assistiu Netflix, assistiu na sala ou em outro ambiente, vai pra cama como um lugar realmente só pra dormir. Tentar deixar o celular longe, né? Tentar deixar o celular longe, tentar realmente dormir. Que sejam por um pouco tempo, sei lá, 5, 6 horas, mas que tenha uma qualidade boa esse sono. Exatamente. E eu falei do probiótico, né, que eu ia falar. O probiótico que é esse, que compete com a Cândida, ele chama Saccharomyces boulardii. Ele é um fungo também. E ele compete com a Cândida e ele ganha nessa competição, né? Então, ele é legal utilizar também em forma oral, né? Mandar manipular esse tipo de probiótico. Isso é uma dúvida que eu super tenho. Você prefere probiótico manipulado? Então, dependendo da questão, assim, se é uma infecção, se você tem uma coisa muito específica, eu prefiro manipulado. Mas se não, muita coisa eu prefiro comprar de laboratório já industrializado. Por quê? Por causa da certificação, né? De você saber que o que está ali é realmente de boa qualidade, comprovado que está ali. E também tem esse que é da refrigeração, né? Você compra de farmácia normal, você não precisa botar na geladeira. Você consegue viajar. O tipo de processo que eles fazem, né, para encapsular, é diferente, né? É diferente. Eu gosto também. Então, eu prefiro o laboratório já industrializado, né? O laboratório que já traz o produto pronto. Mas, em algumas ocasiões, a gente tem que usar manipulados, né? Sim. Mas mais específicos, assim. E a vitamina C? Me conta.
A vitamina C. Não, ela é ótima porque ela é antioxidante. Exato. Só que tem uma coisa. Tem muita gente que usa vitamina C. Eu vou tomar 1 grama Em dose alta, de manhã. é isso. Nossa, não adianta. A gente absorve 300 miligramas só. Isso. Então, você tem que tomar, se você quiser tomar mais de uma vez por dia, né? 300 de manhã, 300 à noite. Que a absorção não adianta, Não né? adianta, você vai eliminar no xixi. Exato. Ela é hidrossolúvel, né? Então, você não acumula, não tem problema você tomar mais, você vai eliminar no xixi, vai jogar seu dinheiro fora. Entendeu? E ela é um ótimo antioxidante, né? Exatamente. Para radicais livres, né? Para tudo, né? Para pele. Então, ela é muito boa mesmo. Além do biquíni molhado, a gente tem que pensar realmente assim, não pode compartilhar calcinha, né, gente? Não pode usar biquíni de outras pessoas. Cada um tem sua microbiota, né? Exato. Vamos misturar muita microbiota, não. Se você mistura com seu parceiro, sua microbiota já tá bom, e tá né? ok, se ele for bem bonitinho, limpinho. Então também tem que lembrar disso. Tem muita menina hoje que, vou trocar de calcinha com a minha amiga, biquíni, vem aqui na minha casa, nanana. Também não dá. Tá. Cada um tem que ter sua calcinha. E só uma última dúvida aqui que eu tenho, que quando o seu parceiro tem a candidíase, ele tem que ir num urologista ou a ginecologista trata também? Como que é? A gente meio que trata, né? Num primeiro momento, a gente sempre trata, porque assim, aquele casal vai ter um impacto muito grande. A maioria dos homens ficam incomodados de irem ao urologista por causa disso. Por conta disso. Uhum. Geralmente eles vão quando começam a recorrência, que a mulher começa a encher o saco. Entendi. Aí ela fala, você tem que ir lá também pra ver o que tá acontecendo. Porque eu já fui umas 3 vezes, Entendi. vai lá você. Porque eles acham que nunca é com eles, né? Exatamente. E a gente geralmente trata o casal, ajuda, eles reagem bem com fluconazol, qualquer antifúngico e palmadinha, usa super bem. E uma outra coisa que eu esqueci, o quê? Roupa muito apertada. Isso dá também? Roupa muito apertada abafa. Quente e úmido, né? Então você pega essas meninas com calça stretch, que vão pra escola, que vão pra faculdade, o dia todo com aquela calça apertada. Quente, né? O Brasil é quente, né? Quente. Fica ali com aquela calça e outra confortável, né? Você colocou a calça de manhã, você precisa tirar de noite. Acaba que também predispõe a uma candidíase. Uhum. Então, eu acho que super vale tirar a calça e colocar uma sainha de vez em quando. Tá, vamos fazer um resumo aqui, então. Assim, né? Fatores que podem piorar ou induzir a candidíase, né? Roupa apertada. Biquíni molhado. Alimentação desregulada, é muito carboidrato, né? Muito industrializado, estresse. Hormônio, né? Estrógeno. Anticoncepcional. Antibióticos de recorrência. Isso, antibiótico, corticoides, né? Meninas que têm imunodeficiências. Tá. Noites mal dormidas, sono. Sono. E o que a gente pode fazer para melhorar, né, os quadros de candidíase? Dormir bem, comer bem, não beber muito. Exatamente. Né? Uma alimentação saudável, pouco carboidrato. Lembrar de usar calcinha feia todo dia, bonitinha só de algodão, vez em quando. Trocar a calcinha. Exato. Não ficar usando protetor. Protetor diário também. O absorvente, tentar trocar pelo coletor. Não tô sendo patrocinada, mas vale. Tá bom. Pensar nisso. Tá. Não lavar lá dentro da vagina, lavar a vulva por fora e ponto. Sem muito sabão. Sem muito sabão. E outra coisa também, quando for tratar, se você for um casal, né? Tratar o casal, tratar os dois, né? E fazer tratamento inteiro. Tratar direitinho, não começar a pomada e falar, nossa, curou 2 dias e não terminar. Porque às vezes não curou, às vezes diminuiu e depois volta, né? Exatamente. Aí você começa a ter recorrência, não é porque a menina tá numa candidíase de repetição, é porque ela tá tratando errado. Entendi. Né? Eu acho que vale isso. Ir no ginecologista direitinho, né? Eu acho. Eu acho importante na nutricionista também. Também super. Usar os probióticos. Usar probiótico, tá. Que seja na alimentação, nos alimentos ou esses que a gente compra. Tá. Beber mais água. Beber bastante água, isso é importante também. Então tá, gente. Eu acho que assim, mais isso mesmo, né? A gente conseguiu, acho que, falar tudo que a gente queria sobre a candidíase. E foi bom, né? Porque levou bastante tempo até, né? A gente falou bastante coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar pelo Instagram, né? No meu, que é Sassá Ribeiro Nutri, ou na doutora
Lívia, né? Lívia Cassis. Lívia com K. Cassis, com K, tá? E espero que vocês tenham gostado. Então, vamos encerrar aqui mais um Nutri Sem Filtro. Obrigada, viu, doutora Lívia? Obrigada, amor. Aí, a próxima vez a gente arruma outro assunto bem legal para falar para vocês, né? Tem que ser, né? Então, tá bom. Beijo, tchau. Beijo.